No final do vídeo anterior ficámos com um pequeno desafio lançado aqui, que era verificar porque é que o nosso sistema não está a dar a mensagem correta. Isto é, quando eu entro aqui na minha web, vamos aqui à parte do HTTP Simple Authentication e vamos aqui à aula 2 e vamos entrar na nossa aplicação e vemos aqui uma mensagem de erro a dizer que temos o Invalid Authentication Credentials. E quando eu abri o meu código, eu vou mostrá-lo aqui na minha app, simplesmente assim com o Notepad, o que estava a acontecer é que eu estou a fazer o meu request sem passar um user e uma password, o user passa a ser vazio e a passe vazia, e nesta circunstância o que vai acontecer é que os dados aqui na minha API, eu vou aqui fechar e vou abrir aqui a minha API, ok? Ele deveria parar aqui, ok? Isto é, vem vazio e deveria aparecer este erro. Bom, a solução era muito simples, como é óbvio. Eu vou aqui fazer a criação da nova aula, ok? Vamos aqui copiar e colar e vamos fazer aqui a passagem para a aula número 3. Vamos abrir com o VS Code. Nunca esquecer de alterar ali a parte do endpoint. Aqui passa a ir para a aula 3. E o que acontece é o seguinte, o problema não está aqui, como é óbvio, está na nossa API. Na nossa API eu perguntei se não está vazio, porque aqui tinha um isSet. O isSet é uma pergunta positiva. E por isso eu estava a perguntar se não estava definido esta variável. Como alterei o isSet para empty, o empty é uma pergunta negativa, é se está vazio. Então, se estiver vazio isto ou aquilo, então sim vamos ter este erro. Daí, esta era a solução, muito simples. Agora vamos regressar aqui, eu vou alterar aqui para a aula 3 e reparem que agora a mensagem já é correta, isto é, o status é um erro, mas a mensagem é o invalid access. Portanto, se eu agora chegasse aqui e colocasse aqui os dados, vamos colocar aqui o João e o ABC123, nós já vamos ter a possibilidade de entrar na nossa API. Tudo muito tranquilo. Agora reparem, se eu tiver aqui o João e tiver aqui 111, que na prática é o código da Ana, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou aqui refrescar e cá está, temos o Invalid Authentication Credentials. Se eu colocar aqui a Ana, já vamos ter as credenciais corretas e, portanto, bem-vindos à nossa API. Qual vai ser o desafio a partir de agora? Bom, vai ser criarmos aqui uma aplicação consumidora com uma lógica muito semelhante àquela que nós tivemos nos primeiros vídeos desta playlist, em que temos aqui o nosso API Request organizado de uma forma em que permite ter o endpoint, permite ter campos que podem ser enviados no pedido para a nossa API, mas que para além disso vai ter também a possibilidade ou a obrigatoriedade de enviar um user e uma password. Do lado da nossa API, o que é que nós vamos ter que fazer? Criar um sistema, um mecanismo de resposta de endpoints, que irá ter, obviamente, que receber também as credenciais e verificar se esse usuário tem ou não tem permissões para aceder à nossa API. Neste novo cenário, eu vou aproveitar para construir a minha API de uma forma diferente. No cenário que nós fizemos desde o início da playlist, eu concentrei aqui meia dúzia de scripts na API e um deles continha todas as regras de negócio para responder, para fazer todas as respostas aos pedidos. Existem outras formas de o fazer, que é criando, por exemplo, uma pasta para cada endpoint. Dentro dessa pasta só existe um index.php que depois importa o conjunto de bibliotecas necessárias para consulta de bancos de dados, construir de uma forma padronizada o tipo de resposta e depois emitir a resposta. E sempre que nós queremos adicionar um novo endpoint, basicamente é duplicar essa pasta, alterar apenas o código do index e já temos esse endpoint criado. Então é isso que nós vamos fazer daqui em diante. Eu vou colocar já para agora aqui um status, ok? E o que vai acontecer aqui é o seguinte, nós vamos ter que criar aqui algumas regras que são globais ou genéricas para todos os nossos endpoints. Então eu vou colocar aqui uma pasta inc. Nesta pasta inc ou de inclusão, eu vou colocar aqui eventualmente algumas funções para fazer estas verificações. Porquê? Estas verificações que aqui estão são
padronizadas, isto é, ou melhor, são globais, elas são feitas sempre que existe um pedido feito à nossa aplicação. Obviamente que este index que agora tem este conjunto de informações que aqui estão, vai ter que ser mais ou menos um roteador, isto é, ele vai verificar para onde é que isto está a ser puxado. Ou então, não. Este nosso index nem sequer necessita de existir, ou pode existir apenas com uma mensagem simples a dizer invalid access. Porquê? Porque nós vamos fazer chamadas diretamente às pastas. Isto é, se eu agora criar aqui um index.php dentro da pasta status, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Reparem que não estou a ter em conta agora a questão da autenticação. Eu vou colocar aqui um echo, JSON encode, e vou colocar aqui o status a dizer a API a funcionar com sucesso. Onde é que eu tenho este tipo de informações? Eu tenho aqui, por exemplo, desta forma, ok? Então, reparem, eu posso perguntar se a API está a funcionar corretamente. Vou colocar aqui success, isto é o status que aqui está, e aqui na mensagem, API running, ok. Certo? Como é que eu agora faço para chamar este endpoint que aqui está? Bom, eu vou aqui, e agora vou comentar este que aqui está, vou copiar tudo isto, e vou poder fazer o pedido sem ter a necessidade de usar as minhas credenciais. Obviamente que é feito aqui para a API 3, mas dentro da API eu vou pedir para ir ao status, ok? E vamos verificar se é necessário colocarmos a barra ou não, ok? Então vamos testar para verificar o que é que vai acontecer. Se eu agora refrescar aqui, ele diz Moved Permanently, ok, o documento foi movido para o outro lado qualquer, vamos verificar aqui, ok, está aqui API Status Running OK, vamos regressar aqui atrás, vamos aqui refrescar, melhor, vamos aqui verificar o seguinte, porventura vamos ter que necessidade de fazer aqui a colocação ali daquele espaço, vamos aqui refrescar tudo isto e reparem, cá está, nós teremos sempre que colocar aqui no nosso endpoint o pedido para o endpoint status e a partir daí nós conseguimos aceder então a esta informação, API Running OK. Agora reparem nesta simplicidade de processos. Se eu chegar aqui, copiar, neste caso eu posso fazer aqui um Ctrl+C, Ctrl+V, alterar o nome aqui, por exemplo, get date time, por exemplo, imaginem uma coisa tão simples como esta. Se eu abrir aqui agora o meu index, o que é que eu vou fazer aqui? Success, e agora vamos devolver aqui um date time. Vamos colocar aqui o now é igual a new date time e vamos devolvê-lo aqui da seguinte forma. Vamos colocar aqui date, ou melhor, now, vamos fazê-lo aqui com um formato de, vamos colocar aqui day, month, year, hour, minute e second. Tão simples quanto isto, ok? Então reparem agora o seguinte, se eu na minha aplicação consumidora, em vez de status, tiver aqui um get date time, o que vai acontecer é que quando eu refrescar, ele vai me devolver esta informação, que é precisamente o dia em que eu estou, o dia e a hora em que eu estou a gravar este vídeo. Portanto, como vocês podem observar, começamos a ter depois aqui um conjunto de endpoints, obviamente que esta estrutura vai ser ampliada substancialmente, à medida que vamos acrescentando mais endpoints, mas torna-se relativamente mais simples, na minha opinião, mais simples de podermos navegar nos nossos endpoints. Porquê? Porque eles estão claramente identificados como pastas. Não entramos dentro de um fecheiro que contém todos os endpoints. Ok? Temos cada endpoint por pasta. Isso é extraordinariamente importante. O que é que nós agora, obviamente, devemos colocar aqui? Bom, muito fácil. Eu vou aqui procurar nas minhas aulas anteriores, numa qualquer. Na nossa API, nós tínhamos aqui uma pasta de inclusão. E, nomeadamente, ela tem um config e uma database. Eu vou copiar isto que aqui está, pelo menos isto, e vou colocar aqui dentro da minha aula 3, na API, no include. Vou colar aqui dentro. Okay? Reparem, já ali está. Obviamente, o que é que vai ter que acontecer aqui? Nós vamos ter que criar condições, iremos fazê-lo eventualmente já na próxima aula, de termos o nosso index aqui, a fazer um require destas bibliotecas que ali estão, a fazer uma análise e só depois a emitir a sua resposta. Isto é, na prática, o status ou outro
require qualquer ou outro endpoint, perdão, vai ter que fazer o quê? Incluir as dependências, vamos lhe chamar assim, as dependências são os fecheiros que são necessários para ir ao banco de dados, construir a resposta, etc. Depois fazer a análise do pedido. Neste caso, quando eu digo análise do pedido, é a análise da autenticação e depois emitir a resposta, que é aquilo que está a acontecer aqui. A resposta pode ser qualquer coisa como ir ao banco de dados depois de fazer, eu vou aqui, ok, vamos colocar assim uma separação de código, eu uso normalmente esta nomenclatura, assim uma separação de código, se forem os sinais de igual, será a definição de uma função. Esta é a minha filosofia de trabalho. Mas de qualquer das formas, eu vou ter que incluir aqui as dependências, fazer a análise do pedido e depois emitir a resposta. O que é que vai variar de acordo com cada um dos endpoints? Basicamente vai ser a emissão da resposta e, eventualmente, aqui no caso da análise do pedido, vai ter que ser subdividida em duas partes. Análise da autenticação e análise dos campos que são necessários para que se possa ser emitida uma resposta por parte deste pedido, ok? Mas isso é algo que nós vamos começar a explorar com calma a partir do próximo vídeo desta série.